Oi! No vídeo de hoje eu vou fazer um resumão da nossa viagem pelo Atacama e vou contar um pouquinho sobre como foi o nosso roteiro, os passeios que a gente fez e dar outras dicas bem legais pra quem tá indo pra lá. Pra quem não me conhece, eu sou a Débora do blog Foco no Mundo. Em outubro de 2019 eu fui pro Atacama. Foi uma viagem incrível, muito especial, muito legal. E tem vários vídeos aqui no canal, eu fiz vlog de todos os dias que a gente estava lá. Também tem vários posts lá no blog com dicas pra quem tá indo, com valores, dicas, contando um pouquinho mais sobre os passeios, dica de agência. Enfim, tem muita dica bem legal lá no blog e aqui no YouTube também pra quem quer acompanhar mais a gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho. Aí você vai acompanhar todos os próximos vídeos em primeira mão. E você também pode entrar lá no canal, eu vou deixar o link da playlist do deserto do Atacama aqui pra vocês verem todos os vídeos que eu fiz lá. Bom, um resumo do resumo. Eu fiz essa viagem com meu namorado, fomos só nós dois. E foram 5 dias de passeio, 6 dias no Atacama no total, mais 8 dias de viagem no total, porque demora muito pra chegar lá. E eu vou contar mais detalhes pra vocês. Começando pela viagem mesmo, né, de avião. A gente mora em BH. Então não tem voo direto daqui de Belo Horizonte pro Chile, então a gente teve que fazer conexão em São Paulo. De São Paulo a gente foi pra Santiago e de Santiago a gente foi pra Calama, que é a cidade onde tem o aeroporto mais próximo de São Pedro do Atacama, que foi a cidade que a gente usou como base para conhecer o deserto. E essa viagem durou quase 24 horas, a gente saiu de casa aqui 10 horas da manhã e a gente chegou lá no hostel em São Pedro do Atacama 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, da hora que a gente saiu daqui até a hora que a gente chegou no hostel foram 22 horas, que foi muito pesado, muito difícil. A volta foi a mesma coisa. A gente saiu de Calama, fomos para Santiago, São Paulo, São Paulo, BH. E também foram umas 20 horas de viagem. Então é muito cansativo, a gente dormiu no aeroporto, passou uma noite praticamente em claro. Então assim, muito complicado. Para quem é de São Paulo acaba sendo um pouquinho mais fácil, né, porque já tem uma viagem a menos aí, ou para quem é de outras cidades que tem voo direto para Santiago. Mas também não existe voo direto do Brasil para Calama, então de qualquer forma você precisa passar por Santiago. Aí muita gente acaba passando uns dias em Santiago e depois vai pro Atacama. A gente foi direto porque a gente já conhecia Santiago e a gente também não tinha tempo suficiente para fazer as duas cidades. Chegando lá em Calama, a gente pegou uma van que leva para São Pedro, dá mais ou menos 1 hora de viagem, e a gente comprou lá no aeroporto mesmo. E aí chegamos lá em São Pedro, fomos pro hostel, só que chegamos bem antes do horário do check-in, e aí a gente foi andar, deixamos as coisas lá e fomos andar um pouquinho pela cidade para comer alguma coisa que a gente estava morrendo de fome. Aproveitamos para trocar dinheiro também, a gente levou tudo em dólar e o cartão de crédito também, né, para emergências. Essa aqui é a rua Caracoles, que é a principal, né, da cidade, onde ficam várias agências, lojas, restaurantes e tudo. E aqui do lado dela fica a Toconal, não sei se é assim que fala, mas é onde tem as casas de câmbio e é onde tem o melhor preço, pelo que a gente pesquisou um pouquinho até agora. A gente trocou lá nesse primeiro dia mesmo, comemos alguma coisa, voltamos pro hostel e dormimos a tarde inteira. Porque a gente tava muito cansado mesmo. Então assim, eu recomendo, né, se você for fazer uma viagem bem longa como a nossa, bem cansativa, que tire o primeiro dia mais pra descansar, pra poder dormir um pouquinho mais, pra conhecer as coisas, trocar o dinheiro e tudo. E também pra você começar a se acostumar com a altitude, né, porque São Pedro tá a 2.400 metros acima do nível do mar e é praticamente o limite, assim, do que o corpo humano consegue suportar tranquilamente, né, que acima de 2.500 a gente já começa a passar um pouquinho mal, sentir falta de ar, tontura, dor de cabeça, essas coisas. Óbvio, né, que cada pessoa é diferente, tem gente que sente muito mal por causa da altitude, tem gente que passa tranquilamente, então vai depender muito, mas de qualquer forma é legal você tirar o primeiro dia aí pra dar uma descansada. Tem gente que pega o primeiro dia pra fazer já um passeio à noite, no finzinho da tarde. É uma sugestão também, né, se você achar que dá conta ou se você for ter uma viagem mais tranquila do que a nossa, mas pra gente valeu muito a pena tirar esse dia à toa mesmo. Os próximos 5 dias foram dias de passeios e a gente fez 9 passeios nesses 5 dias.
Foi muito, muito, muito pesado e eu não recomendo que façam nesse ritmo que a gente fez e façam menos passeios em 5 dias ou que façam 9 passeios em mais dias. Mas enfim, vou contando pra vocês como foi. Eu vou olhar aqui pra baixo um pouquinho, porque eu tô olhando lá no blog, inclusive, o post que tem com o roteiro, né? Tem um guia completíssimo lá no blog, falando sobre roteiro, passeios, altitude, seguro, hospedagem, enfim, tudo que você precisa saber pra ir pra Atacama. Tem esse post lá no blog e eu vou colar dele aqui, porque tem o nosso roteirinho, os passeios que a gente fez, na ordem certinha. Então eu vou ficar dando uma olhadinha aqui pra passar as informações certinhas pra vocês, porque, né, pra eu não acabar esquecendo alguma coisa. Enfim, o primeiro passeio que a gente fez foi pras termas de Puritama. E foi um passeio muito gostoso, um passeio bem relaxante. Muita gente deixa ele mais pro fim da viagem, né, justamente por ser mais relaxante. Mas a gente fez no começo, né, foi o primeiro passeio e foi bem legal. Como eu disse, né, a gente tava bem cansado da viagem do dia anterior. Então foi legal começar num ritmo mais tranquilo. E também esse é um passeio que a altitude não pega muito, não é muito alta. Então é bom pra você ir se acostumando aos poucos. O ideal dos passeios é começar pelos mais baixos, e porque aí você vai se acostumando aos pouquinhos. Porque se nos primeiros dias você já for pros passeios mais altos, aí você vai passar muito mal. Então, a Termas de Puritama é um passeio legal pro comecinho da viagem, porque não é um lugar tão alto. E é muito gostoso. É um passeio que acontece de manhã, aproximadamente entre 8 da manhã e 1 da tarde. Mas isso pode variar um pouquinho, né, dependendo da época do ano, da agência que você fechar. Mas o nosso foi aproximadamente esse horário. E, enfim, são várias piscinas termais, piscinas quentinhas, morninhas, muito gostoso. E elas são muito bonitas também, meio à natureza, assim, montanhas, um pouquinho de verde. Então foi muito gostoso, a gente pôde relaxar bastante, as piscinas são muito gostosas e foi bem legal. E aí, ainda no primeiro dia de passeios, a gente foi também pro Vale de la Luna, que é um dos passeios mais famosos lá do Atacama. E é um passeio muito bonito. A gente vai primeiro pra um lugar que chama Pedra do Coiote, como se fosse um mirante, e dá pra gente ver lá embaixo, assim, todo o Salar do Atacama e o Vale de la Luna. É muito lindo, muito mesmo, então vale muito a pena. E depois da Pedra do Coiote, a gente foi pro Vale de la Luna mesmo, que é um parque. E aí lá a gente viu, né, as Três Marias, que são um dos principais atrativos desse passeio. E elas ficam lá no Vale de la Luna. E ele recebe esse nome porque a superfície do solo é bem parecida com a superfície da Lua. Então por isso que recebeu esse nome. E por fim, ainda no Vale de la Luna, a gente subiu, assim, tipo uma duna. E a gente foi ver o pôr do sol lá do alto. E foi maravilhoso também, muito gostoso. No segundo dia, a gente fez só um passeio, mas foi um passeio que durou o dia inteiro, que foi para as Lagunas Altiplânicas e Piedras Rojas. Esse passeio pode ser feito só para as Lagunas Altiplânicas ou pode juntar Lagunas Altiplânicas e Piedras Rojas. E esse passeio foi muito legal, porque pra mim ele foi um dos mais bonitos. As paisagens que a gente viu foram maravilhosas. E a gente ainda viu de perto, assim, os flamingos, que foi muito legal. A primeira parada do passeio é no Salar de Atacama, numa reserva nacional dos flamingos. E eles ficam lá no habitat deles, no ambiente deles, e a gente vai lá pra ver, sem interferir em nada. Então, assim, foi muito legal poder ver eles de perto, eles lá comendo, eles voando. E ainda a gente tava lá no Salar do Atacama, que é um dos maiores salares do mundo, né? Um dos maiores desertos de sal do mundo. E foi muito legal. E lá a gente tomou café da manhã e depois a gente foi conhecer Piedras Rojas, que é um lugar maravilhoso também. Infelizmente a gente não pode chegar super perto ali. Antigamente os passeios iam bem mais perto das pedras, das lagoas. Aí acabaram fechando para evitar os danos, né, ao meio ambiente, aos animais, porque lá também tem muitos flamingos. Então hoje a gente só pode ir um pouquinho mais longe, aí a gente vê as Piedras Rojas e também, né, umas lagoas muito, muito, muito lindas mesmo. As lagoas são azuis e as montanhas vermelhas, né, então dá um contraste bem legal. Então acho que vale muito a pena fazer as Piedras Rojas também, junto com as Lagunas Altiplânicas. Por fim, a gente foi para as Lagunas Altiplânicas mesmo, que são 2 lagoas. E a coisa mais linda do mundo, eu amei muito, eu achei maravilhoso. Apesar de não estar no inverno, né, a gente foi em outubro, as montanhas estavam com um pouquinho de neve e aquela lagoa azul incrível, maravilhosa.
maravilhosa. Eu gostei muito. Por fim, a gente foi almoçar, né? O almoço também estava incluso no valor do passeio. E aí a gente almoçou num restaurantezinho pequenininho no meio da estrada. Foi muito gostoso também, a comida uma delícia. Na hora que a gente já tava voltando, né, pro Atacama, no caminho, a gente passou pelo Trópico de Capricórnio. E foi muito legal, né? Quem aí já estudou geografia, a gente sabe que tem as linhas imaginárias, né? O Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, a linha do Equador. E o Trópico de Capricórnio passa lá no Atacama e eles colocaram uma placa gigante, assim, bem legal, mostrando exatamente onde as coordenadas também, e a gente pode tirar foto com essa placa. Então a gente parou lá rapidinho, tiramos a foto e aí seguimos nosso caminho até São Pedro do Atacama de volta. No terceiro dia a gente fez um dos passeios mais difíceis e que é um dos que eu recomendo deixar mais pro finzinho, assim, mas a gente fez, né, na metade da viagem e foi tranquilo, a gente não sentiu tanto a altitude. O que pegou mais nesse passeio foi o frio, que foi os geysers del Tátil. Os geysers, né, são, eu não sei explicar muito bem, mas são como se fossem mini vulcõezinhos, assim, de água, que eles estão ali no chão e eles jogam água e vapor pro alto, assim. É muito bonito, é uma coisa, assim, surreal. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. Só que pra ter esse efeito, né, bem legal, assim, de poder ver a água subindo, de ver aquele vapor indo embora, a gente tem que chegar bem cedinho e quanto mais frio, melhor. Então, a gente passa muito frio nesse passeio. E a gente tem que chegar lá, assim, antes do sol nascer. Então, a gente acordou, era antes de 5 da manhã. E antes de 7 horas da manhã, a gente já tava lá nos geysers del Tátil. E foi muito lindo, muito legal. O nosso guia era muito legal e ele contou muita coisa pra gente. Conseguimos tirar fotos lindas, um lugar maravilhoso. Esse é um passeio que eu considero imperdível, porque é muito diferente, é uma experiência única, sabe? O único outro lugar que eu já ouvi falar que tem esses geysers é a Islândia. Não tô falando que é o único lugar que tem, mas que eu já ouvi falar, então não é uma coisa que você acha em qualquer lugar, sabe? Então vale muito a pena aproveitar essa oportunidade. Pertinho ali no mesmo lugar tem uma piscina termal também, que quem quiser pode nadar. A gente parou lá por uns 40 minutos pra nadar. A gente não quis porque tava muito frio mesmo. E assim, a piscina é quentinha, né? Mas aí depois você tem que sair da piscina, trocar de roupa. E aí eu acho que eu não ia aguentar o frio e eu preferi não entrar na piscina. Aí a gente voltou pra São Pedro do Atacama, almoçamos e fomos fazer o nosso segundo passeio do dia, que foram as Lagunas Escondidas de Baltinate, que também foi um dos lugares mais lindos que eu vi lá no Atacama. As Lagunas Escondidas, elas são lagoas de sal, elas não permitem que a gente afunde. É igual o Mar Morto, que, né, você entra lá e você não afunda, você fica boiando automaticamente. Mesmo que você tente afundar, a água te empurra pra cima de volta. E essas lagoas, a concentração de sal delas é muito maior do que a do Mar Morto, então você não afunda mesmo. Além de ser muito legal, né, poder entrar nessa lagoa e ter essa experiência de tentar afundar e não conseguir, o lugar é maravilhoso. O chão, né, é de sal, então é todo branquinho e as lagoas são bem azuis, um pouco esverdeadas também, uma cor bem intensa. Então é muito lindo, dá pra tirar fotos incríveis lá. E também, né, dá pra nadar, aproveitar um pouquinho. Eu amei, esse acho que foi um dos meus passeios favoritos, assim. Eu não consigo falar qual foi o melhor, qual foi o mais bonito, mas esse com certeza tá ali, tipo, no top 3, assim, dos melhores e também no dos mais bonitos. Então é um que eu acho que vale muito a pena. No quarto dia a gente fez mais 2 passeios. O primeiro foi pro Salar de Tara. É bem difícil chegar lá, esse é um passeio mais difícil de todos, porque a gente tem que passar no meio do deserto mesmo. A maioria, né, dos passeios a gente vai por uma estrada, algumas são asfaltadas bem boas, outras são estradas meio de terra, assim, mas são sinalizadas e tudo. Essa não, a gente passa no meio do deserto, não tem sinalização, não tem nada. E ainda, esse passeio ele foi meio que fechado, assim, então apenas algumas agências conseguem entrar lá. É proibido ir sozinho, assim, de carro por conta própria. Você tem que ir com um guia autorizado e não são todos os guias que são autorizados. Então é um passeio bem difícil de chegar. E o caminho, óbvio, é péssimo, né? Porque no meio do deserto é cheio de pedra, tanto que a gente furou o pneu nesse dia. E como é um passeio, né, que não vai muita gente, não tinha ninguém pra ajudar a gente, ninguém indo, ninguém voltando. E foi um perrengue pra gente conseguir
trocar o pneu e tal, um perrengue chique, né? Mas deu tudo certo, conseguimos conhecer o Salar de Tara, que é um lugar muito lindo. Na verdade, o passeio começou com café da manhã, de frente pro vulcão Licancabur, uma vista linda. Esse vulcão dá pra você ver ele de vários lugares do Atacama. Então era bem legal, assim, toda vez que a gente via ele. E nesse passeio, eu acho que foi quando a gente chegou mais perto do vulcão e a gente tomou café olhando pra ele, foi muito legal. E aí fomos pro Salar de Tara, a gente almoçou lá no Salar de Tara, foi um almoço também muito legal, né, com uma vista incrível. E aí voltamos e a outra parada desse passeio é a Pedra do Índio, que é uma pedra gigante que dizem que parece um índio de perfil. Eu consegui enxergar, mas tem que ter um pouquinho de criatividade. E essa foi, né, a última parada do passeio. A gente parou também em uns outros lugares, assim, mirantes e tal, só pra ver rapidinho, mas enfim, as paradas principais mesmo são o Salar de Tara e a Pedra do Índio. Esse é um passeio também que dura quase o dia todo. A gente voltou pra São Pedro, já eram umas 4 horas da tarde. E o segundo passeio que a gente fez nesse dia foi o tour astronômico, que é um passeio, né, que faz à noite e é pra ver as estrelas, pra admirar o céu, ver constelações, astros, planetas, enfim. Só que geralmente recomendam esse passeio pra você fazer ele quando a lua tá na lua nova, né? Porque aí o céu fica mais escuro e você consegue ver aquele céu super estrelado, aquela coisa maravilhosa. Só que a gente fez, a lua tava crescente, já tava quase cheia, então o céu tava super claro. A gente não quis cancelar o passeio, a gente quis ir mesmo assim. E eu achei incrível, achei que valeu muito a pena. E pra mim foi mais legal ter ido na lua quase cheia do que se eu tivesse ido na lua nova. Por quê? O passeio, esse eu nem tenho filmagens nem nada, porque tava super escuro, né, não dava pra filmar muita coisa. Mas primeiro, né, o guia lá contou um pouco pra gente sobre as constelações, sobre as estrelas, sobre várias coisas assim. A gente vai e olha o céu a olho nu mesmo, vê as estrelas, ele mostra pra gente algumas constelações. E aí, nessa hora não deu pra ver muita coisa, porque o céu tava muito claro por causa da lua, e aí não dava pra ver muitas estrelas. Então, se a gente tivesse ido na lua nova, daria pra ver muito mais estrelas, mais constelações e tudo. Só que depois que a gente vê a olho nu, eles arrumam os telescópios. São vários telescópios, acho que eram 5 ou 6. E aí a gente pode, né, ver as estrelas no telescópio, ver alguns planetas e também a lua. Só que quando tá na lua nova, obviamente não dá pra ver a lua no telescópio, né, porque ela não tá aparecendo. Mas no nosso caso, como ela tava quase cheia, a gente conseguiu ver ela no telescópio. Aí primeiro eles colocaram todos os telescópios virados pra lua, e aí cada um tinha um filtro diferente. Um era pra gente ver a lua normal, o outro com filtro azul, eu acho, que aí dava pra ver algumas coisas mais específicas, aí o outro filtro dava pra ver outra coisa específica. Então eram vários telescópios, todos apontados pra lua, e cada um a gente conseguia ver uma coisa específica da lua. E foi incrível, assim, eu fiquei muito feliz de conseguir ver a lua no telescópio, que eu sempre fui apaixonada pela lua, e ver tão de pertinho, assim, ver tantos detalhes, foi muito legal. E quando tá na lua nova não dá pra fazer isso, né, porque a lua não tá ali, não tá aparecendo. Aliás, ela tá ali, mas não dá pra ver ela. E aí depois que todo mundo viu a lua, eles colocaram os telescópios para outros lugares, alguns para estrelas, outros para planetas. E sinceramente eu não achei tão legal essa parte assim de ver as estrelas, porque você vê a estrela ali no céu, ela é desse tamanhozinho, aí você vai lá no telescópio, ela é desse tamanhozinho. Então, tipo, continua a mesma coisa, um pontinho brilhante ali, você vê ele um pouco mais de perto, mas não é muito diferente de ver ele olhando assim. O que eu achei mais legal foi ver os planetas, e a gente conseguiu ver Saturno, e aí tem os anéis, né, e deu pra ver perfeitamente. E foi muito legal essa parte, eu gostei muito de ver os planetinhas lá. A gente viu mais um planeta, não lembro qual era, mas o que eu mais gostei foi Saturno e a Lua. E por fim, no último dia a gente fez mais 2 passeios. O primeiro foi pro Vale do Arco-Íris, que foi o passeio que eu menos gostei. Também foi legal, também é um lugar lindo, também vimos coisas bem interessantes, mas de todos foi o que eu menos gostei. Primeiro, eu já tava muito cansada, não conseguia aproveitar tanto. E segundo, porque eu não achei tão bonito assim quanto os outros lugares que a gente foi. E depois a gente foi ver uns petroglifos, acho que é petroglifos, que aí eu achei bem interessante também, que são aqueles desenhos rupestres que os povos incas faziam antigamente.
E aí a gente viu alguns desses desenhos, também o guia contou muita coisa legal pra gente. Então eu achei bem legal essa parte, mas sinceramente esse passeio não me atraiu tanto, não gostei tanto. Talvez se eu tivesse feito no primeiro dia eu teria gostado um pouco mais, mas foi o que eu menos gostei. Não é ruim, tá? Se você quiser muito ir, vale a pena ir, é legal. Mas pra mim, de todos, foi o que eu menos gostei. De tarde, a gente foi fazer nosso último passeio, que foi pra Laguna Serrar, que também é uma laguna de água salgada. Essa não é tão salgada quanto as Lagunas Escondidas, então você consegue afundar um pouquinho mais, mas também a água te faz boiar automaticamente, é muito legal. É bem diferente esse passeio das Lagunas Escondidas, porque a lagoa parece uma praia, assim, sabe? Como se você estivesse no mar, só que é uma lagoa, não tem onda nem nada. Aí também foi muito legal, e aí tem outras lagoas que a gente pode ver, não pode entrar, mas pode ver. Por fim, a gente foi assistir o pôr do sol em uma outra lagoa pra finalizar esse passeio. E foi uma forma muito legal de finalizar a nossa viagem. A proposta é bem diferente das Lagunas Escondidas, mas as duas, né, são lagoas que não afundam. E aí muita gente não quer fazer os dois, né, pra não gastar dinheiro com os dois, ou até falta de tempo mesmo. E aí, pra quem tem dúvidas sobre qual fazer, eu gostei mais das Lagunas Escondidas de Botnati, mas a Laguna Serrar também é muito legal. Se você puder ir nos dois, eu acho que vale a pena, porque é bem diferente. Mas se não puder, eu escolheria as Lagunas Escondidas. Enfim, foi isso. Esse foi o resumão aí da nossa viagem para Atacama, né? Fizemos aí 9 passeios e 5 dias. Foi muito legal, muito cansativo, muito intenso, mas muito, muito, muito legal. E eu espero muito que vocês aproveitem tanto o Atacama quanto a gente aproveitou. Se você quiser saber mais detalhes sobre algum desses passeios que eu falei aqui, eu vou deixar o link da playlist do Atacama pra vocês verem, que aí vocês vão ver os vídeos com mais detalhes. E lá no blog também tem posts sobre quase todos os passeios, tá? E os que ainda não tem, logo logo vai ter. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse resumão aqui da nossa viagem pra Atacama. Vou gravar ainda outros vídeos com dicas também, então acompanhe a gente. Se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, agora dá tempo ainda. E entra lá no blog também para aproveitar todas as outras dicas. Espero muito que tenham gostado e até o próximo vídeo.